Viver os princípios de Jesus e aceitar Jesus são duas coisas bem diferentes. Boa noite, pessoal, tudo certo? Christian Benetti falando aqui, ex-ateu, estudante da Bíblia. No vídeo passado a gente aprendeu a identificar um princípio milenar, né? Então aqui agora nós vamos continuar a nossa série sobre princípios, tá? Vamos lá então. Existem três tipos de pessoas em relação aos princípios, tá? Primeiro, as pessoas que têm vontade de cumprir os princípios, mas não conhecem, tá? A gente pode chamar essas pessoas de ignorantes, tá? Lembrando que ignorante não é burrice, tá? Ignorante é falta de um conhecimento específico, né, em alguma área. Como, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou ignorante em fauna e flora, cara. Eu não me dou muito bem com biologia, né? Então eu sou ignorante em biologia, tá? Não quer dizer que eu sou burro. Eles são duas coisas diferentes, tá? Então assim, existem pessoas que elas não acreditam em Deus e são prósperas, tá? Enquanto outras são muito religiosas, né? E não são prósperas, tá? E a diferença entre essas pessoas é o cumprimento dos princípios, tá? É o cumprimento dos princípios que difere uma pessoa que não acredita em Deus, mas prospera, e uma pessoa que é muito religiosa, mas não prospera, tá? A diferença é quem cumpre ou não os princípios, tá? O princípio da prosperidade, ele é sempre entregar mais do que foi solicitado, tá? Esse é mais um dos princípios, né? A gente já citou aqui no vídeo passado o princípio da honra, pai e mãe, né? O princípio da verdade, né? E aqui agora nós estamos falando também do princípio da prosperidade. A gente precisa sempre entregar mais do que nos foi solicitado, tá? Se tu pegar a Bíblia aí, de Gênesis até Apocalipse, todos aqueles que entregaram mais do que foi solicitado a eles foram pessoas prósperas, tá? José do Egito, tá? Eu acho que José do Egito é um dos melhores exemplos possível, né? Por causa que José sempre fazia tudo com excelência, sempre entregava mais do que era solicitado, e ele acabou por governar todos os locais onde ele passou, né? Inclusive terminando como governador de todo o Egito, que era a maior nação da época ali, né? Era a nação mais próspera da época, tá? Então assim, como eu citei antes, uma coisa é tu aceitar Jesus, outra coisa é tu cumprir os princípios, tá? Por exemplo, assim, tu pode aceitar Jesus e ir para o céu, tá? Só que assim, se tu não cumprir os princípios, como por exemplo o princípio de perdoar, tá? Tu pode sofrer muitas coisas aqui na Terra, tá? Justamente por não cumprir os princípios, né? O princípio de perdoar, mais um princípio aqui citado, o princípio de perdoar é sempre perdoar o teu irmão, o teu próximo, né? Porque perdoar é uma condição que Deus deixou escrito na palavra, que Deus só perdoa os teus pecados se tu perdoar quem pecou contigo, tá? Então é a única coisa desculpa, me fugiu a palavra. Eu vou voltar aqui que daqui a pouquinho a palavra vem na mente. Quem, por exemplo, se tu não ama Deus, Deus te amou primeiro, né? Se tu não quer seguir Jesus, não tem problema, ele te amou primeiro. Mas agora, quem não perdoar, também não será perdoado, tá? Não será perdoado. Então, se tu quer ser perdoado por Deus, perdoa o teu próximo, perdoa o teu irmão. Mesmo que muitas vezes pode ser que deu uma briga com uma pessoa que tu, um parente, ou coisa assim, brigou com um parente, mesmo que tu esteja certo e a outra pessoa esteja errada, perdoa. Quem que é o cristão aqui? Quem que está aqui nesse vídeo aprendendo a cumprir princípios? Mesmo que tu esteja certo e a outra pessoa esteja errada, perdoa. Pede perdão, pede desculpas. Não interessa quem está certo e quem está errado. Muito melhor tu perdoar, muito melhor tu dar a outra face, que nem Jesus ensinou, né, e resolver o problema, do que daqui a pouco ficar 2, 3, 10 anos de cara com um parente, com um familiar, por causa de uma briga boba, sem motivo, né, sem motivo nenhum, sabe? Então perdoa, tá? Perdoa. Já pessoas que cumprem princípios não necessariamente vão para o céu, tá? Mas serão muito prósperas aqui na Terra, tá?
Existem pessoas que são ateus, que cumprem princípios sem saber e são pessoas prósperas. E se tu perguntar para essa pessoa, mas tu conhece os princípios? Não, nunca li a Bíblia, não, nem tenho Bíblia em casa. E ela tá lá cumprindo princípios mesmo sem nem saber, mas ela é próspera. Ela fala a verdade sempre, né? Ela honrou o pai e mãe dela, né? Ela, nos princípios que eu citei aqui acima, né? Ela perdoa as outras pessoas, né? Enfim, a pessoa pode sim cumprir princípios mesmo sem conhecê-los, tá? E ser próspera, tá? Agora, o segundo grupo de pessoas são as pessoas que conhece os princípios, mas não cumpre, tá? Esse aqui, o primeiro que a gente estudou foi o ignorante, né? Não conhece, mas quer cumprir, tá? O segundo é o que conhece os princípios, mas não cumpre. Esse é o rebelde, tá? A sabedoria milenar, ela diz que a rebeldia é pior do que a feitiçaria, tá? É muito pior uma pessoa rebelde, a pessoa que conhece a palavra e não cumpre, do que a feitiçaria, né? Tá escrito na palavra. Então, muito cuidado se tem uma pessoa rebelde. Eu, por exemplo, eu vim de uma família católica. Eu vim de uma família católica. Não vou dizer assim que eu conheci os princípios, porque não conheci os princípios, né? Conheci alguma coisa, assim, sabe, de frequentar ali a missa nos domingos e tal, mas eu fui uma pessoa que me rebelei, né? Na minha adolescência eu me rebelei, me tornei ateu, né? Queria viver a vida louca, né? E eu perdi aí no mínimo 10 anos da minha vida, cara. No mínimo 10 anos eu joguei no ralo, tá? Mas a gente aprende, né? A gente aprende. Então, graças a Deus eu voltei pro Pai, né? E agora eu já li a Bíblia inteira, né? Então eu consegui ter esse conhecimento aí bíblico dos princípios milenares também, tá? E a gente está cumprindo esses princípios aí justamente para ter uma vida de paz e prosperidade, tá? Mas então agora, e o rebelde não cumpre por quê os princípios? Por preguiça? Por rebeldia? Por orgulho? Cuidado com o orgulho, hein? Olha que Deus odeia o orgulho. Por procrastinação, deixar para depois se acertar com Deus. Depois eu me acerto com Deus, né? Cara, isso vai atrasar a tua vida em anos, décadas, que nem foi o meu caso. Foi uma década ou mais, né, que eu perdi da minha vida, né, por ser rebelde. Então, assim, algumas marcas elas vão ser eternas. Algumas marcas vão ser eternas, não adianta, tá? Uma mãe solteira, por exemplo, né? A mãe solteira, o filho é para sempre, tá? Ela errou, né? Sei lá. Vou dar um exemplo aqui, mas daqui não me julguem, tá? Vai que a pessoa foi por esse tal de carnaval aí, né? Fez sexo sem camisinha e não sabe com quem fez, não sabe quem é o pai e tá aí o filho, né? Infelizmente essa é uma marca eterna, tá? Não tô julgando ninguém aqui, tá? Só tô dizendo que se a gente não cumpre princípios, algumas marcas que virão, elas vão ser eternas, tá? Então, muito cuidado. A busca por prazer, ela não pode ser maior que os princípios, né? Os princípios têm que estar na frente da busca do prazer, porque assim, tu cumprindo os princípios, tu não cai em roubada, né? Como diria um sábio, a pessoa inteligente, ela tem a capacidade, né, intelectual de sair de um buraco que o sábio jamais cairia, né? O sábio, a pessoa que é sábia, ela não vai cair no buraco que o inteligente caiu, mas soube sair, né? Se é que vocês me entendem, tá? Então assim, ó, e tem também o terceiro grupo de pessoas, que é o que não conhece e não quer cumprir, tá? Que esse aqui então seria o cego no precipício. Então tem o ignorante, o rebelde e o cego no precipício, tá? O cego no precipício, ele nem sequer consegue buscar ajuda, tá? Ele é aquela pessoa que tá bêbada antes do meio-dia, né? Das 10 horas da manhã já tá jogado na vala, tá? Ou a pessoa que tá na casa de prostituição, sendo que tem família em casa, tá? Tá na zona tendo família em casa. A pessoa que está quebrando a lei humana, né? A pessoa que está fraudando os impostos, a pessoa que está tentando fazer falcatrua dentro de uma empresa, né? A qualquer momento esse tipo de pessoa vai cair e vai morrer, tá? A qualquer momento, Já conheci casos que é arrepiante, sabe? Mas é difícil. Eu vou citar um exemplo genérico aqui, tá? Eu conheci uma pessoa que era pai de família, né?
e tinha uma família linda, sabe? Uma família maravilhosa, e essa pessoa ela acabou caindo no mundo das drogas, né? E depois acabou gerando separação, né? A mulher separou, os filhos ficaram com a mãe, e ele continuou, mesmo depois da separação, continuou no mundo das drogas. E um belo dia, cara, a gente só ouviu a notícia que ele tinha sido atropelado, né, na BR. Cara, muito triste, cara, muito triste mesmo, sabe? A pessoa que tinha tudo, sabe? Tinha Deus, tinha família, e cair no mundo das drogas e morrer muito mais cedo, né? Ele morreu aí com uns 40 anos, mais ou menos. Imagina, nem metade da vida. Então, cara, muito triste esse tipo de coisa, cara. Então, assim, ó, se identifica em qual dos grupos que tu está. Qual dos 3 grupos que tu tá. Assim, ó, por tu tá aqui assistindo esse vídeo, eu te garanto que tu não tá no terceiro grupo, tá? Isso eu te garanto. Tu não tá no terceiro grupo, tu não é o cego no precipício, tá? Mas em qual dos outros 2 tu tá? Se tu for o ignorante ou o rebelde, tá? Tu está no caminho certo para chegar no cego no precipício, tá? Tu tá no caminho do cego do precipício, tá? Se tu tá no grupo do ignorante ou do rebelde, tu vai acabar sendo o cego no precipício no futuro. Infelizmente eu tenho que te falar isso, tá? Se tu continuar como está, tu vai terminar como cego no precipício, tá? Muito cuidado. Então assim, ó, quem não tá buscando uma vida de paz e prosperidade vai ter muita perturbação e limitação. E a limitação pode ser mental, pode ser intelectual, financeira, escassez, tá? Ser perturbado financeiramente, por exemplo, não precisa necessariamente estar passando necessidade, tá? Mas mesmo quando entra a grana, não sabe administrar, tá? E sempre volta para a escassez. Eu já tive nesse tipo de perturbação financeira, tá? É muito difícil, cara. Quando começa a entrar a grana, tu acaba colocando esse dinheiro em lugares que não precisava, e no mês seguinte tu volta para a escassez, tá? É muito triste isso aí, porque tu tá toda hora no aperto, tá? A perturbação emocional, por exemplo, essa aqui pode ser a pior de todas, tá? Porque assim, a perturbação emocional, ela tende a te levar à depressão, tá? Que é diferente de tristeza, tá? Depressão não é tristeza, é diferente uma coisa da outra, tá? Por exemplo, se tu tá aqui me assistindo e tu acha que tu tem depressão, eu te garanto que tu não tem depressão, tá? Porque se tu tivesse depressão, tu não tava aqui vendo esse vídeo. Tu estaria uma semana sem tomar banho pensando em suicídio, tá? A depressão é coisa séria, tá? É coisa muito séria, tá? Então, quando tu acha que tu tá com depressão, tu não tá, ok? Porque a pessoa que tá em depressão, cara, é notável, cara, o estado dela, tá? É muito difícil, é muito complicada a perturbação emocional. Por isso que ela é provavelmente a pior de todas, tá? Porque a perturbação financeira, por exemplo, tu consegue ir levando e se reerguer, mas a emocional, cara, te derruba. A emocional te derruba, tá? Então assim, ó, quem não corre atrás de paz e prosperidade atrai perturbação e limitação, tá? Então tu precisa correr atrás da paz e prosperidade, tá? Outro exemplo é a perturbação profissional. A perturbação profissional, ela pode te levar à limitação financeira, né? Uma coisa vai puxar a outra, né? E daí da limitação financeira, tu acaba indo até para perturbação emocional, tá? Então, não existe meio termo, tá? Não existe meio termo. Tu precisa buscar paz e prosperidade para não atrair a perturbação e a limitação, tá? Não tem jeito. Esse aqui é o único caminho, tá? Então, pessoal, peço que compartilhe esse vídeo aqui. Nós vamos continuar esse estudo aqui essa semana, tá? O estudo sobre os princípios. Tá? Compartilha esse vídeo para teus amigos, para tua família, tá? Espero te ver aqui no próximo vídeo, tá? Para não ficar muito longo cada vídeo, a gente divide, né? Faz aí uns 5 episódios mais ou menos, e aí a gente consegue destrinchar esse conhecimento, certo? Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!